Boa tarde a todos. Olha que alegria a gente estar aqui, todos nós reunidos, para ouvirmos uma historinha de Jesus, né? Jesus, falando com seus discípulos, propôs uma historinha para falar sobre o perdão a eles. E nós vamos ler a historinha, depois nós vamos comentar. Jesus era um mestre em contar a historinha, né? Ele usava umas coisas tão simples que naquele momento essas historinhas eram extremamente pertinentes. Só que, com a sua magnífica inteligência, essas mesmas historinhas chegando até nós, nos faz pensar muito mais. Então vamos ver essa historinha aqui. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Guardem este número. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com como tudo quanto tinha, para que a dívida ele pudesse pagá-la. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Guardem esta quantia. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. E Jesus completa: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos, a cada um dos seus irmãos, as suas ofensas. Jesus encerra. Então, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre esta historinha. Quantas pessoas estavam envolvidas nela? O rei, né? O servo, que estava endividado, e o conservo. Olha que palavra bonita, o conservo, que seria o servo do servo, né? São 3 pessoas, pessoal. 3 pessoas envolvendo uma historinha que naquele momento fazia toda a diferença. E vejam qual foi a astúcia, né, entre aspas, de Jesus, quando ele comparou as 2 dívidas. Um talento, de acordo com a internet, valeria mais ou menos $1.600. E o servo devia 10.000 talentos, que seriam 16 milhões de dólares. Agora, o outro, o devedor, ele tinha uma dívida de 200 dinheiros. 100 dinheiros. Um dinheiro seria o salário de um dia. Hoje em dia, um dia, quanto a gente poderia imaginar que custasse? Uns R$200? Então, ele devia 20 mil reais. Comparem a diferença. Um devia 16 milhões de dólares e o outro devia 20 mil reais. Realmente, uma grande diferença entre as 2 dívidas. E aquele que tinha a dívida maior foi perdoado. No entanto, não perdoou. Não é isso? Então, essa historinha de Jesus nos remete a 4 assuntos, aliás, 5.
Primeiro assunto, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Segundo assunto, o perdão de uma dívida. Terceiro assunto, a intolerância. Quarto assunto, as consequências da intolerância. E, finalmente, o perdão das ofensas. Né? São 5 assuntos que foram, que para nós aqui, que depois de passados esses 2000 e tantos anos, nós podemos usar essa mesma historinha para conversar sobre esses 5 aspectos dela. Primeiro, a compaixão. Nós temos aqui 2 coisas interessantes: a compaixão que nós exercemos em relação aos nossos irmãos e a compaixão que os irmãos têm para conosco. Nós quase nunca pensamos nisso, não é? Que os irmãos têm compaixão para conosco. O Emmanuel analisa essa compaixão colocando algumas referências aqui. Então, nós não damos quase importância ao apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, mesmo cientes que as combatíamos sem aprender-lhes os elevados intuitos. O amparo de benfeitores que continuaram a nos servir, ainda quando, depois de se conscientizarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão com que lhes ferimos o espírito, ingratos que somos às entidades espirituais. A tolerância dos companheiros que, mesmo nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegam a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais. O auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, auxiliando-nos sem pausa, além das dificuldades e empecilhos com que lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Reflitamos a imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observaremos que, sem isso, provavelmente a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova, criadas por nós mesmos com a nossa própria negligência. Então, é interessante a gente verificar isso, né? Que às vezes nós pensamos só na compaixão que nós temos em relação aos outros, na empatia que nós desenvolvemos em relação aos outros, mas não pensamos na compaixão que os outros nos dedicam. O segundo assunto, perdão de uma dívida. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos mostra as consequências de não perdoar pela ótica espiritual. Em várias passagens, ele exibe cenário, personagens e as consequências, ficando claro que o perdão, quando não concedido pela alma na terra, pode significar a continuidade da animosidade entre as partes envolvidas nos 2 planos da vida. E aí ele relata, em várias ocasiões e em vários dos seus livros, o André Luiz, ele relata o problema da obsessão, né? A falta do perdão, a não resolução das nossas pendências num determinado momento da nossa vida como encarnados, vai fazer com que nós transportemos para o plano espiritual e para outras existências essa mesma animosidade. Então nós vamos adiando a nossa harmonização. E André Luiz pede, então, não cedas ao mal, descendo ao nível dos maus. Se os consideras infelizes, atrasados, melhor razão para que te detenhas em patamar espiritual mais elevado, descendo somente para ajudá-los e não para competir com eles nos estranhos comportamentos que assumem. Então, vamos resolver o quanto antes as nossas diferenças. Sobre a intolerância, o Emmanuel também faz uma relação muito interessante. Ele compara a intolerância como sendo o avesso da paciência. Então, ele nos coloca em várias situações em que nós demonstramos uma ausência total de paciência, caindo
na intolerância. Ele diz assim, ó: não é a doença no mundo que nos fere tanto, é o desgosto de não usufruirmos a saúde que vemos nos outros. Não toleramos isso. Não nos afligimos tanto com a moradia rústica que ocupamos, sofremos muito mais em reconhecendo que não dispomos da residência super confortável deste ou daquele companheiro. Em verdade, a paciência nos edifica. No entanto, o lado avesso da paciência é que nos aniquila ou perturba o modo de ser. E esse outro lado da abençoada virtude tem o nome de intolerância. Tá vendo, pessoal? Aquela historinha tão simples nos trouxe conhecimentos que nós nem imaginávamos, não é mesmo? Quem ia imaginar que a intolerância era o avesso da paciência, né? Se a gente pensar bem, é isso mesmo, né? Se eu não tenho paciência com uma coisa, eu sou intolerante em relação àquela coisa. Que mais? As consequências da intolerância. Mais uma vez, Emmanuel vem nos mostrar numa mensagem onde ele faz algumas citações importantes. Nossos desafetos do passado, qual acontece com nossos amigos do pretérito, nos rodeiam em toda parte. Reencarnam-se antes de nós, retomam os laços físicos ao pé do nosso roteiro ou reaparecem ao nosso lado quando a nossa experiência na carne já se encaminha na direção do crepúsculo. Aqui são as criaturas que nos hostilizam no templo doméstico, ostentando o título de familiares queridos. Ali surgem na feição de companheiros repetidamente arrebatados à incompreensão. E mais além, às vezes, nos partilham a estrada, até mesmo na condição de filhos do nosso amor. São os nossos companheiros do dia a dia. As mãos ingratas ou infelizes, os corações enrijecidos e as almas doentes que nos cercam, constituem hoje a colheita de nossa própria sementeira de ontem no terreno do destino. Imprescindível nos disponhamos a ajudá-los, restaurando-os para o bem, porque somente assim alijaremos dos próprios passos os espinheiros envenenados que amontoamos, imprevidentes em nosso próprio caminho. Consequências da intolerância, né? Nós vamos atrair, e é interessante nós pensarmos nisso, que nós vamos atrair por nossa própria vontade, nós vamos combinar lá no plano espiritual, quando estivermos programando a nossa reencarnação, nós vamos combinar o nosso reencontro com essas criaturas que nos infelicitaram ou que nós infelicitamos. Consequências da intolerância. E, finalmente, o perdão das ofensas. O Evangelho segundo o Espiritismo contempla um capítulo inteiro sobre isto. E nós tiramos alguns ensinamentos. Perguntou Pedro a Jesus: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E na conclusão deste capítulo, nós temos: aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias.
Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixar-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. E há mais uma mensagem que nós vamos encerrar a nossa fala com essa mensagem, com parte dessa mensagem, tirada do livro Trevo de Ideias, e que Emmanuel naturalmente nos dá as seguintes indicações. Aprendamos a perdoar conquistando a liberdade de servir. Olha que frase esta. Aprendamos a perdoar para conquistarmos a liberdade de servir. Onde trabalhes, guarda o entendimento fraterno, a fim de que a sombra não te algeme o espírito em desespero. Acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo, para que amanhã não te matricules em contendas com forças negativas. Desculpa sempre, reconhecendo que não prescindimos da paciência alheia. Quase sempre a crítica é corrosiva do bem, impelindo-nos à revisão de nossas próprias atitudes. E sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos, conservemos o perdão por defensor da nossa liberdade, auxiliando agora para que não sejamos, pois, prejudicados. Conservemos o perdão por defensor da nossa liberdade. Enquanto nós não perdoamos, nós estamos presos a todas essas diferenças que nós nos nutrimos em relação aos nossos irmãos. Então, perdoar é uma atitude libertadora. Vamos utilizá-las e nós agradecemos imensamente a direção da casa por esta oportunidade e agradecemos imensamente aos irmãos pela sua atenção. Fiquem em paz.